Pessoal, trouxe aqui para a gente conversar uma matéria do site Gazeta do Povo que traz o seguinte título, olha só que coisa. O voo de galinha de Haddad, desencanto com o ministro reduz chances de suceder Lula. Peraí, como é que é? Alguém em sã consciência acreditou que o Fernando Haddad seria um candidato à presidência da República, um presidenciável para 2026? Fernando Haddad, o poste do Lula que tomou uma surra lá atrás em 2018, quando ele tinha muito mais chance do que ele tem hoje, com esse desempenho pífio dele no Ministério da Fazenda e na pasta da Economia do governo Lula. É sério que o pessoal acredita nisso? Eu achei que a Gazeta do Povo deu uma rateada boa para a esquerda, eles não são tão esquerdistas assim quanto outros veículos de mídia e tudo mais, mas eu achei bem estranha essa matéria. Vamos dar uma olhada nisso aqui então, onde eles tratam como uma realidade, como uma possibilidade, a candidatura de Fernando Haddad em 2026, né? Quem dera, meu amigo, quem dera Fernando Haddad concorresse à presidência da República em 2026. Aí qualquer um mesmo, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Michele Bolsonaro, qualquer um derrotava ele fácil no primeiro turno. Nós vamos conversar então sobre essa história aqui, sobre esse assunto. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então eles começam dizendo o seguinte aqui, ó. A trajetória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como eventual candidato ao Palácio do Planalto em 2026, pode ser comparada a um voo de galinha. Cara, fala sério, alguém estava realmente acreditando nisso aqui em algum momento? Eles dizem aqui que Haddad é um dos principais cotados do PT para disputar a sucessão do Lula, caso o presidente não possa se candidatar ou simplesmente decida não buscar a reeleição. E aí eles tratam o seguinte, né, o ponto aqui, o grande ponto deles nessa história, é que o Fernando Haddad está cada vez mais desmoralizado, desautorizado dentro do governo Lula. Eu diria mais, é um ponto que eu defendo aqui neste canal em vários vídeos, inclusive, que eu já lancei por aqui. Fernando Haddad está sendo fritado pela equipe ministerial do Lula e pela base de apoio política dele. O pessoal do PT, aquela galera mais da foice e do martelo, eles estão deliberadamente descredibilizando Fernando Haddad e colocando ele numa sinuca de bico para que ele tenha em algum momento o que nós chamamos aí de saída honrosa, um pedido de demissão ou algo do tipo para que ele fique eclipsado de uma vez, né? Eu sempre defendo o ponto aqui que o Fernando Haddad não é um bom economista, não é um bom ministro da Fazenda, muito pelo contrário, ele é medíocre. Agora, a verdade é que, comparado a outros nomes do PT, a outras mentalidades econômicas do PT, Fernando Haddad é um economista austríaco, é um Nobel de economia, porque realmente o que temos no núcleo duro do PT é o mais supra-sumo ali da heterodoxia econômica que se possa imaginar, uma loucura soviética é o que nós temos ali no Partido dos Trabalhadores, né? Então, é ruim com o Fernando Haddad, muito pior com qualquer outro nome que o Lula queira colocar no seu lugar. Mas a verdade é que quando existe um ministro que de alguma forma tenta frear o ímpeto do presidente da República, principalmente se tratando do Lula, o Partido dos Trabalhadores trata de queimá-lo imediatamente. Lá atrás, no segundo mandato da Dilma, quando ela trouxe o Joaquim Levy para a sua equipe econômica para tentar salvar o Brasil de uma crise que inevitavelmente iria acontecer, ele durou poucos meses ali no governo porque o pessoal fritou ele com força, e ele era um cara que estava alinhado com o governo mesmo, não estava agindo contra a vontade da presidente na época, que era Dilma, ao contrário do Fernando Haddad, que o próprio Lula deliberadamente o critica, fala que vai ser contra as suas propostas de meta de contenção de gastos e tudo mais, né? Mas voltando aqui então, né, a reportagem estranha da Gazeta do Povo. Eles citam o tal do voo da galinha, que é um termo que ficou muito popular em relação ao Brasil, inclusive, usado por economistas para descrever aquele período que é curto, em que há um crescimento econômico, uma subida, mas que logo em seguida vira uma queda, uma crise. É um crescimento econômico não sustentável no longo prazo. É apenas um pequeno pico que logo é corrigido com efeitos muito deletérios para o país, né? Porém, eles também aplicam isso aí à curva desenhada pela rápida ascensão e queda do prestígio
de Haddad ao longo deste ano. E eu me pergunto não o seguinte, né? Não estou questionando a falta de prestígio que ele tem hoje. O que eu estou questionando é, quando que ele teve algum prestígio? Quando que ele foi levado a sério? Você lembra quando ele foi indicado para ser o ministro da Fazenda do governo Lula? Lá atrás, assim que o Lula foi eleito, aliás, na campanha eleitoral, ele não falou o nome do ministro da Economia, da Fazenda, né, do governo dele. Ele não falou disso, ele escondeu esse fato. E o pessoal já estava conjecturando que seria o Fernando Haddad, porque o nome já estava circulando, porém o Lula não confirmou isso. Por que ele não confirmou? Porque o nome é muito ruim. O pessoal esperava o Henrique Meirelles, que estava ali apoiando o Lula e tudo mais, o Pércio Arida, sei lá, esse pessoal que da área econômica mesmo, área financeira, e que estava junto do Lula ali na campanha eleitoral, o pessoal que fez o L, e o Lula simplesmente colocou o poste dele para ser o ministro da Fazenda. Então, tão ruim que é esse o nome do Fernando Haddad, que o Lula sequer quis dar publicidade para ele logo de início, simplesmente o efetivou no cargo quando não era possível mais ficar enrolando, né? Agora, de acordo com o pessoal da Gazeta do Povo aqui, o Haddad no início enfrentou a desconfiança dos agentes econômicos, mas conseguiu superá-la e graças a uma reconhecida postura de diálogo e cooperação com o mercado e com o Congresso. Não sei de onde que eles tiraram isso aqui, Fernando Haddad não tem capilaridade no Congresso e não tem um bom diálogo com o mercado, cooperação, nada disso, né? Porém, aí, quando veio a questão da reforma tributária, quando veio a questão do arcabouço fiscal e agora esse papo da meta fiscal para o próximo ano, que foi aí a última pá de cal na credibilidade do Fernando Haddad, que já estava sepultada há algum tempo, aí realmente a coisa desandou. Se havia alguma chance, sei lá, né, do Fernando Haddad ser um nome político de peso, isso foi extinto totalmente, né? E aí o pessoal então da Gazeta do Povo afirma que por conta desses resultados ruins, o nome de Fernando Haddad como presidenciável para a próxima eleição perde muita força e isso aí fortaleceria, por outro lado, a candidatura do Lula. Agora o senhor Juan Carlos Gonçalves aqui, que é do pessoal lá do ranking dos políticos, né? Você conhece lá certamente isso aí das redes sociais. Ele disse o seguinte: o candidato do Planalto, ou seja, do governo atual, em 2026, sempre foi o Lula. Exato, e eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mas eles trazem outros nomes aqui que seriam presidenciáveis. Por exemplo, a Janja, né? Quem dera, meu amigo, quem dera a Janja fosse candidata à presidência da República, né? Cristina Kirchner brasileira. Além disso aí, também o pessoal está colocando o nome do Flávio Dino nessa história. Maravilhoso esse nome, né? Flávio Dino, o cara responsável por trazer de volta as facções ao cenário aí do noticiário, ao cenário da segurança pública, rebeliões, pessoal botando fogo em ônibus para tudo quanto é lado aí no Brasil, uma coisa absurda, né? O pior ministro da segurança pública que nós já tivemos na história do país, né? E o próprio Rui Costa aqui, que ninguém nem sabe quem que é o Rui Costa. Se você botar aí uma foto de 10 políticos, né? 3 políticos ali para o povo em geral apontar quem é o Rui Costa, ninguém sabe, né? Se você colocar ele e 2 mulheres, o pessoal não vai saber quem que é o Rui Costa nessa história aqui, não é? Mas eles dizem aqui, o pessoal do Gazeta do Povo, que o Fernando Haddad estava no auge da sua capacidade política em julho. Caramba, julho foi outro dia, ninguém ouviu falar disso. Fernando Haddad como nome forte do governo Lula? É óbvio que não. Nem ele, nem nenhum desses nomes aqui. Aliás, eu acho até que a Janja é o nome mais forte do governo Lula hoje, porque é a única que consegue sobressair uma vez que o Lula é o presidente da República. Esse é o grande problema da história. Para pensar. O Lula foi eleito a primeira vez em 2002, né? Entrou no governo em 2003. Então nós temos 2 décadas desde a primeira vez que o Lula assumiu a presidência da República. De lá para cá, quem é o nome forte da esquerda que despontou em 2 décadas desde o primeiro governo Lula? Das quais aí 13 anos, 14 com esse aqui, foram de governos petistas. Então, nesse tempo todo que o PT está à frente do governo, ou como uma força política muito potente, qual foi o outro nome que despontou além do nome do Lula? Fernando Haddad, conforme eu falei, apareceu lá em 2018 como candidato, teve que colocar o nome do Lula na campanha dele, você se lembra? Era Lula é Haddad, acho que é assim que era o slogan dele, o nome dele de campanha mesmo, né? Então o cara precisou se escorar na popularidade do Lula para concorrer e ainda assim levou um coro do Bolsonaro.
Então, quem é o nome forte da esquerda? Não há ninguém, não há um único nome que possa substituir o Lula para o ano que vem. Então, o grande ponto é justamente esse. O Lula é o problema nessa história, porque ele não aceita nenhum nome se fortalecendo dentro do seu governo, porque ele tem medo de ter o seu tapete puxado. Ele é um legítimo secretário-geral de Partido Comunista, como foi Stalin, como foi Mao Tse-tung e tantos outros, né? Olha a história do PT desde que o Lula chegou no poder. Quantos foram defenestrados do partido? Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, Randolfo Rodrigues, pois é, Marina Silva, o Eduardo Jorge e mais uma tonelada de pessoas que eram nomes políticos com alguma relevância e que foram relegados, colocados de escanteio, expulsos do partido, ou que tomaram a saída honrosa que eu mencionei que o Fernando Haddad em breve vai tomar também, que é simplesmente se desligar do governo, se desligar do partido e tudo mais. Lula não quer dar espaço para ninguém, então não existe outro nome da esquerda para 2026 que não Lula, até porque foi por esse motivo que o STF tirou ele da cadeia. É porque não tinha ninguém para derrotar o Bolsonaro que tivesse essa capacidade, essa possibilidade, além do próprio Lula, e foi por muito pouco. Então, não existe essa aqui, Fernando Haddad, para 2026. Meu amigo, quem dera Fernando Haddad viesse como candidato à presidência da República pelo PT lá em 2026, porque aí qualquer um, Sérgio Moro, ganharia dele na disputa eleitoral. É o sonho da direita do Brasil hoje, é Fernando Haddad como candidato à presidência da República. Mas o que você achou dessa história, dessa matéria esquisita aqui da Gazeta do Povo? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.